Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, tenho certeza que você conhece. Tenho certeza. E se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma curiosidade, aproveita aí, anota e depois nos chame, porque eu estou aqui com a super queridíssima. Fala, galera! Carol Pfeiffer. Carolzinha, prazer imenso de receber aqui. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e uma honra, né, falar aí com um público que, principalmente mulheres, incentivar mais mulheres a investir. Que bacana. Carol, bom, dispensa, né, sua mini bio, seu currículo, mas assim, você é cofundadora e CEO da Atom, uma empresa de capital, né, aberta na bolsa, e também tem todo o conteúdo aí que você fala de educação financeira, empreendedorismo. A nossa rainha do Shark Tank, óbvio. A mega especialista no mercado financeiro, sócia na Êxito, apreciadora e colecionadora de artes, palmeirense, Essa é a melhor adoro parte. essa parte, Palmeirense e vascaína, né, porque o Vasco me levou. e gente boa pra caramba, a gente te adora, a gente tava falando um pouquinho, né, como você tem conquistado uma galera aí maravilhosa, né, então uma geração que tá aí crescendo, entrando no mercado e tendo você como uma das principais referências. Eu acho isso muito bacana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, a Carol pela Carol. Bom, primeiro, obrigada aí pela apresentação, né, então, acho que quando eu falo de mim, né, eu gosto de falar que eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Então, quem é a Carol? Uma pessoa feliz. Uma pessoa que gosta de falar sobre a vida. As pessoas falam, você fala sobre dinheiro. Na verdade, eu falo sobre vida. Porque quando você ganha dinheiro, você faz as pazes com dinheiro, sobra tempo para você curtir a sua família, seus amigos, as pessoas que realmente você se importa. E isso é uma das coisas que mais faz sentido para mim. A exposição, né, a questão midiática, etc. Eu até brinco com as pessoas, eu falo assim, dá trabalho pra caramba. Você ter uma rede social, você ir pra uma TV, você tem até uma responsabilidade com as pessoas que te seguem, te acompanham. Mas quando você recebe depoimentos genuínos das pessoas transformando suas vidas, as pessoas falando que, putz, saí de uma depressão, emagreci por causa de você, eu não falo de dieta. Então, ou seja, é porque elas acompanham o seu dia, elas veem que eu gosto de esporte, que eu me alimento direito, etc. E daí elas acabam adotando isso na própria vida. Então é muito legal de dizer o quanto a gente tem o poder, sim, de plantar uma sementinha. E é isso que mais me dá prazer. Eu acho que no final do dia, a Carol é uma pessoa feliz, apaixonada pela vida e que se apaixonou pela educação. E você também tem esse lado muito gente, realmente, né? Você gosta disso. As pessoas, elas veem isso no você, né? O quanto que você tem essa interação, né? Mas não tem como não gostar, né, Cláudia? Afinal, você vive numa sociedade, né? Então, assim, Deus maravilhoso na sua ideia, na sua existência, ele colocou a gente em sociedade. Se fosse pra gente pensar de uma forma individual, você não ia precisar interagir com outras pessoas. Você não ia precisar das outras pessoas. E ninguém vive sozinho, né? E é muito bacana de você ver que alguma coisa que você conhece pode ser compartilhada com o outro. Então, quando você leva uma mensagem, quando você compartilha alguma coisa com a outra pessoa e ela adota, isso não tem preço. E a mesma coisa ao contrário. Eu aprendi muito com pessoas de diferentes classes sociais. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com um mentor e meu pai também reforçou a minha vida inteira. Fique rouco de tanto ouvir. Você aprende com a pessoa que vende churros, você aprende com a pessoa da portaria, você aprende com a pessoa do cafezinho, você aprende com o diretor de uma grande empresa. Você aprende. Então, no final do dia, o que estamos aqui para fazer é compartilhar conhecimento e aprender com os outros. E essa troca é tão importante, né? É verdade. Carol, e conta um pouquinho do Shark Tank, a rainha do Shark Tank. Quando a Nada gente de fala... rainha. Eu não sei de onde tá surgindo. É muito engraçado isso, porque recentemente, né, o meu time de brand, de marketing, não sei o quê, e foi criar todo um estudo a respeito de Carol e tudo mais, e começaram a pegar vários posts, várias mensagens, assim, rainha do mercado financeiro, rainha do Shark Tank, rainha do esporte, rainha do... Eu falei, gente, eu não sou rainha de nada, mas obrigado, mas eu não sou... Carol, mas eu acho isso bárbaro, porque assim,
o Shark Tank, quando a gente está falando de investimento, de empreendedores e de definições, normalmente a gente tem alguma tese, né? Sim. Como investidor, ou enfim. Você tem alguma tese? Ou quando você está lá no Shark Tank, você fala assim, você se encanta pelos empreendedores. Tem alguma situação que você já passou parecida com essa? É muito legal de dizer isso, porque, Aham. na verdade, eu venho de um mundo muito racional, que é o mercado financeiro, né? Então, há 18 anos da Bolsa de Valores e você aprende justamente tese. Um fundo tem tese, um investidor tem tese. E o que é tese, né? Até para contextualizar aqui. É você entender o que faz sentido para você. Então, por exemplo, eu sou de educação. Então, um dos primeiros investimentos que eu fiz na Bolsa Nova foi participar de um pool de educação e tecnologia. Porque tinha a ver com a minha tese de investimento, tinha a ver com o que eu estava movimentando dentro da Atom e etc. Quando eu vou pro Shark, quem vai passar por aquela porta? Pessoas de diferentes histórias, diferentes negócios, etc. E daí não tem... Eu não sei se numa temporada eu vou ter 2, 3 ou 50 empresas de educação. E daí eu não sei o que de fato eu vou encontrar ali. Então eu tive que criar uma nova tese. Isso para mim foi um grande desafio. Ele me tirou muito da zona de conforto. Entrar no Shark, eu acho que foi um dos maiores desafios que eu fiz na vida. Por alguns motivos. Primeiro porque eu não sei, e aí reforço para quem tá acompanhando a gente, porque as pessoas acham que a gente recebe antes um pitch deck, alguma informação sobre quem vai entrar no Shark. Nada. É um reality show, gente. É um reality show. É um pitch normal, né? Você vai conhecer ali. Então, e aonde o Shark, ele tá em desvantagem. Porque o empreendedor sabe quem é a gente. Ele acompanha, ele vai assistir essa entrevista aqui, ele sabe tudo que eu penso. Já fez a lição de casa dele. Deveria, pelo menos. Mas ele já entendeu o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu falo, o que eu não falo. Agora, quando a pessoa entra, eu nunca vi ela na vida. Eu não sei se o que ela tá falando é genuíno ou não. Eu tive que aprender, inclusive, leitura corporal. Para entender se as pessoas estão falando, não é a verdade, porque as pessoas às vezes ficam emocionadas e elas falam coisas que não são naquele momento. Ela até gostaria que fosse. Então elas distorcem um pouco a realidade, não vou falar que elas mentem, mas elas distorcem um pouco a realidade naquele momento, até pela emoção do programa. Positivo, negativamente, né? E até pela exposição, né? Imagina você tá lá apresentando tua empresa, tem um monte de gente vendo, e daí você tá lá sendo pressionado pelos Sharks, eu entendo o lado delas. E daí é um ponto bem importante que eu preciso aprender a ler se aquilo que ela tá falando tem verdade. E se aquela pessoa tem humildade, porque não dá para ser sócio de alguém que não é humilde. Então, a minha tese ela foi muito mais voltada para pessoas. Então, óbvio, se você não souber seus números, desculpa, eu sou uma investidora profissional, me respeita. Então, eu não tô lá para rasgar dinheiro, tem outros lugares. Então, nem para ensinar a fazer conta. A conta tem que... Exatamente, porque assim, vamos lá, você está representando milhares de pessoas que queriam estar lá. Você está ocupando a vaga de uma pessoa que poderia estar lá querendo investimento, querendo empreender, ajuda, etc. Então, ou seja, faz jus ao que você conquistou. Se prepara, estuda. Ah, eu não sou do financeiro. Mas desculpa, você não conhece seus números, você não conhece seu negócio. Você não precisa ser a pessoa do DRE, você não precisa ser a pessoa do financeiro, mas você precisa ser a pessoa que toma decisões com base em números. Porque contra números não há argumentos. Mas é o que você falou, acho que faz todo sentido. Você não precisa ser do financeiro, mas você tem que saber fazer o básico. Sim. Porque é muito fácil para as pessoas darem desculpas também. Muitos empreendedores, eu não sou de marketing, eu não sou do comercial, né? Então você Eu aprendi com a minha mãe uma coisa muito importante. Se você não sabe fazer, você não sabe mandar. Então, como que você vai delegar algo que você não sabe fazer? E a gente dentro de casa. Então, assim, né? E não puxando pra isso. Tipo assim, desculpa, mas mulherada, não sei como limpar uma casa, não sei como montar uma mesa, não sei como fazer uma comida. Como que você vai ter uma profissional? Não, mas eu vou ter. Eu vou ter a babá, eu vou ter a moça que cozinha pra mim, eu vou ter a pessoa que limpa pra mim. Desculpa, ela pode até ser melhor do que você. Mas se você não tiver nenhuma noção, você vai ser enganado, você é refém. Você é refém dentro da sua casa, você é refém dentro da sua empresa, você é refém em qualquer lugar que você não tem domínio mínimo para saber como avaliar se aquilo é bom ou ruim. E daí no Shark, o que eu fiz? Eu criei uma tese voltada em algumas coisas. Primeiro, eu quero saber os números, óbvio. Eu quero saber se aquele negócio é escalável, porque às vezes ele é bom para você, mas ele é pequeno para mim.
Não, e ele é pequeno para mim. Não cabe. Uma pessoa tá feliz, ela ganha 50 mil reais ali no negócio dela. Mas, desculpa, para um Shark, 50 mil reais não é nada. Eu vou ter 10%, 20% daquele negócio, é 10 mil reais no meu faturamento. E eu não quero parecer arrogante aqui, mas é muito trabalho para pouco dinheiro. Então, a gente precisa pensar no cheque grande, num negócio que a gente vai poder escalar. Então, às vezes, é melhor eu ser sua amiga ou sua mentora do que a sua sócia. Esse é um ponto. E daí, eu olho muito pessoas. Eu olho muito o propósito. Brilhou teu olho, você tá apaixonado por aquilo e brilho no olhar, ninguém consegue enganar. Tem uma única coisa que a leitura corporal não é capaz de treinar: brilho no olhar. Você pode treinar o teu corpo para falar o que você quiser. Se você entender um pouquinho de leitura corporal, e a galera do poker sabe muito bem isso, você pode manipular ou persuadir da maneira que você quiser. Mas brilho no olhar não tem quem mude. Isso é você não verdade. muda o brilho no olhar. Você sabe, através dos olhos, o que a pessoa, de fato, ela acredita, de fato, quem ela é. E eu fui aprendendo, ao longo da minha história, a ler através dos olhos. Então, é muito engraçado que em várias reuniões que eu participei na minha vida, as pessoas falam, você olha nos olhos. É porque a única coisa que você não pode mentir pra mim é o seu olhar. E é verdade. Você sabe que eu fiz muitas mentorias, né? Eu antes de ser investidora anjo, até de mentorar startups, eu mentorei muitas mulheres, eu ajudei muitas mulheres da Rede Mulher Empreendedora, que me chamava para fazer mentorias. Eu cheguei a fazer campanhas e acompanhar em comunidades algumas mulheres, de base mesmo, né? Enfim, então tudo isso te dá é uma escola isso. E quando eu conheci startups, acho que foi mais ou menos 2014, 2015, que eu comecei a mentorar startups, por incrível que pareça, o brilho no olho eu via muito mais nas startups, nos founders de startups, do que nas empreendedoras. As empreendedoras colocavam muitos problemas aqui, porque era o dia a dia, muito voltada na operação, então você trazia toda aquela carga, né, da operação. E os founders, não, os founders pensavam o quê? Mercado, crescimento, investimento. Então, tudo isso muda também. E aí, uma questão que a gente sempre falava lá atrás também era a questão do brilho no olhar. Pegar aquele empreendedor, aquele founder que tem um negócio que a gente... Aí, quando você conhece um pouco o mercado, você sabe, né? O que ele está falando, você consegue multiplicar por 10, ou se não... dá uma puxada, né? Então, essa questão, ela é totalmente verdadeira e também a gente consegue ajudar, né, Carol, com networking, né? Conhecimento do mercado, essas startups, esses negócios no Shark também, né? Porque o que acontece? Você investe, gostou, com toda a sua tese aí, né? E agora você também está com uma aceleradora, onde você está fazendo todo esse trabalho com as suas mentoradas ou as suas investidas, não é isso? E é muito legal, assim, até de fazer um parênteses aqui, muita gente acha que o programa, ele é com startups, né? A gente tem muito mais PMEs, que são pequenas e médias empresas, do que startups. As startups, elas tendem a fazer outra análise de valuation, que é um percentual muito menor, etc. Então, assim, reforçando, o Shark, ele é um smart money. O que significa dizer? Que nenhum Shark vai entrar só pelo money. Ele não coloca só dinheiro. Dinheiro eu poderia colocar na bolsa, sem falar com ninguém. Eu poderia estar num pool dentro da bolsa. Eu poderia estar num fundo de investimentos. Eu poderia estar em outras coisas que eu não preciso ter um dia a dia com o empreendedor ou com a empreendedora. No Shark, o que as pessoas estão buscando é a agenda do Shark. Então, até é legal de falar, porque muitas vezes as pessoas ficam confusas. Nossa, mas vocês são agressivos, 30%, 40% do negócio. Primeiro, é que a gente está quase criando um negócio do zero, porque a maioria ali não está faturando, tracionando e etc. É por isso que ele vai no Shark. E ele está ocupando não só o nosso tempo, mas a nossa experiência ao longo de toda essa jornada, e você colocou muito bem, o networking. Então, assim, quanto vale eu te apresentar 10 pessoas que podem pivotar totalmente o teu negócio ou que podem levar ele para outro nível? E daí é isso que eu fiz quando eu entrei no Shark. Porque muita gente me falava assim, 10 ou 20% vai dar certo. E eu brinco que eu sou o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí eu perguntava assim, por quê? Por quê? Por quê? E daí eu entendi que a maior parte dos investidores, eles são passivos e não ativos. E a provocação que a gente fez no Pool Ladies. Claro. Então, ou seja,
por que a gente não tá mentorando? Por que a gente não tá ajudando? A gente tem interesse que eles deem certo. Muito. Então, ou seja, a gente, óbvio, a gente não tá colocando um dinheiro Aham. por colocar. A gente quer ter um retorno, né? Você não tá Claro. colocando um dinheiro. Se for por uma doação, você vai no instituto, você vai, Claro. coloca em educação financeira nas Exato. escolas públicas, que é Uhum. uma iniciativa que eu tenho. Enfim, ali no Shark, você tá querendo um retorno. Então, eu montei uma aceleradora, montei mentorias todo sábado. Então, eu olho, a gente faz uma análise de que momento aquela empresa está, quais são os problemas que ela está enfrentando hoje. A maioria precisa de um nivelamento financeiro, porque Brasil tem um problema com finanças altíssimo. Vamos falar disso. Não temos educação financeira, Uhum. temos crenças limitantes, não organizamos a casa, Uhum. vira a casa, tipo, literalmente padaria, né? Onde a pessoa física se mistura com a pessoa jurídica e ela vai assaltando o caixa. Então, ou seja, tem que fazer primeiro um processo de nivelamento em relação ao conhecimento financeiro, Uhum. marketing, vendas, posicionamento. Tem empresas que vão no Shark que, assim, vamos lá, você conquistou um João Apolinário. E daí você fala assim, cara, você vai ver o Instagram da pessoa, não tem nenhuma comunicação. Ela se posiciona ainda como se fosse uma empresa coitadinha. Assim, tipo, que não tivesse verba, que não tivesse recursos. Então, ou seja, o programa, ele dá uma visibilidade que as pessoas têm que aprender a explorar isso. E é isso que eu faço com as minhas investidas. Antes do programa ir ao ar, porque ele é gravado e tem alguns meses, né? Que é os meses sofridos, que a gente fica ansioso. Eu não posso divulgar antes. Eu não posso falar o que eu investi. É muito sofrido, tanto para eles quanto para mim. Imagina. Porque eu amo as empresas que eu Claro, investi. claro. Daí eu quero falar delas e não sei o que, eu não posso falar ainda e tudo mais. Então é sofrido. E daí, nesses meses, a gente se prepara para fazer uma landing page, ter um vídeo. A hora que a pessoa assiste o programa, se ela gostar do teu produto, qual a primeira coisa que ela vai fazer? Te procurar no Instagram, te procurar no LinkedIn, te procurar na sua página. Ou seja, se Vai isso, saber quem é. o Saber de mínimo. você. Se isso não estiver organizado, se é um Exato, produto, se é um produto, você gostou daquela Aham. mochila, daquela pasta, meu, você vai fazer o quê? Você vai entrar no site e vai querer comprar. Claro. Se a empresa não está preparada, ela perdeu aquilo. Então, o que eu faço Uhum. é conectar eles. Eles também se mentoram muito. Uhum. Eu gosto muito de falar que comunidade. Gente, empreender não precisa ser solitário. Uhum. Empreender é compartilhar, é se ajudar. Exato. As pessoas acham que elas precisam fazer tudo sozinho, aprender tudo sozinho. Não! Você pode se ajudar. E é o que eu provoco eles. Então, eles estão no mesmo grupo do WhatsApp, eles fazem uma imersão comigo. A última imersão foi assim que terminou a gravação da 8ª temporada. Foi em Sorocaba, 2 dias inteiros, trazendo mentores e com mais de 80 pessoas dentro da sala Olha que oportunidade. acompanhando. Coisas que as pessoas me pagariam caríssimo. Que oportunidade, hein? Então é louco, né? Porque É pensar louco. que eu coloco dinheiro, Aham. eu pago eu ainda pago pra mentorá-los. E né? ainda Então, você tem que puxar a orelha de E tem quem que não puxar a tá orelha. fazendo ali, eu né? tenho que puxar a orelha de quem não vai na aula. Gente, brasileiro é incrível. Brasileiro acha normal colar. Quando eu falei isso, na verdade. Fazer um copy-paste é normal. Não, você fala assim, olha, não, tem gente que fala com a boca cheia, assim. Não, na faculdade eu colava, ou na escola eu colava. Eu falei, cara, mas você pagou? Tipo, seu pai pagou a escola E você tem... pra você Não colar. tem vergonha de falar isso? Não, eu passava cola pra todo mundo. Mas daí não é problema meu. Eu aprendia 2 vezes. Eu aprendia 2 vezes. Nossa, eu aprendi muito na faculdade passando cola pros meus amigos. Olha, Carol, Aprendi muito. Carol. Passava cola pra todo mundo. A minha professora, inclusive, é do meu conselho de administração. Olha, que Quando eu legal. contei pra ela, a Zila, maravilhosa, a Zila tá 40 anos na FGV. E daí, quando eu contei pra ela que eu passava cola, ela quase me matou. Mas eu falei assim pra ela, meu, e a Rosaura também, que foi uma das minhas professoras de finanças, uma das professoras mais nerds que eu já conheci na vida. E eu falei pra ela fazia 4 tipos de prova numa sala de 30 alunos. E eu ainda fazia 2 ou 3 tipos de prova. Eu fazia a minha e mais 2. Menina. Eu aprendi muito mais Pois é, Carol, tá aí, raciocínio. né? Colou quem quis, né? Quem tava ali. Mas eu, tipo, pensei em colar. Eu falei assim, meu, mas alguém tá me Gente, pagando pra eu colar. Absurdo. Então, tá vendo como que a gente se a auto-sabota? mentalidade. A tem gente se muita auto-sabota. coisa. A pessoa acorda às 5 horas da manhã pra ir na academia pra roubar no treino. Terrível isso, né? Você falou,
brasileiro, né? A gente tem muitas... Eu acho que o que você tem feito, principalmente quando a gente está falando de educação financeira, e eu acho que você tem um posicionamento muito bacana em relação a isso, muito pontual realmente, em alertar, em colocar educação mesmo, de colocar pontos, de colocar necessidade, e trazer para as pessoas que realmente que elas podem crescer, elas têm que ter hábitos para ter a riqueza financeira, para ter Poder sucesso, né? O poder do hábito. Queria que você falasse um pouco mais disso, Carol, porque tem coisas que as pessoas não aprendem, né? E aí, o que você tem visto aí? Primeiro, hábitos. Quais são os principais hábitos? E o que você acha que as pessoas não aprendem? Bom, primeiro de tudo, você é capaz de aprender o que você quiser. Mas para isso, você precisa querer. Começa por aí. Eu não consigo fazer com que você aprenda se você não quiser. Foi até engraçado que teve uma vez que um aluno se inscreveu no curso e ele falou assim, me inscrevi para provar que não dá certo. Aí ele depois me escreveu assim, eu estava errado. Eu falei, nossa, mas isso pra mim me espantou, porque eu não consigo, não existe forma de você ensinar uma pessoa que não está aberta ao conhecimento. Então, aí é muito legal de dizer, eu amo esse livro, O Poder do Hábito. Sim. Porque hábitos bons e ruins, eles estão enraizados na tua mente. E tudo começa pela tua mente. Então, uma coisa que a gente tem que fazer as pazes é quem nós somos. Eu acredito piamente que se a gente colocar autoconhecimento dentro das escolas, a gente muda uma sociedade. Porque ninguém fala pra você se conhecer. Olha só, você vai tomar uma decisão no ensino médio de fazer um vestibular e o que as pessoas tendem a fazer? Elas tendem a falar pra você, isso daqui dá dinheiro. A maior parte das pessoas que se formaram não exercem a profissão que fizeram na faculdade. E por quê? Porque em algum momento elas foram levadas a fazer isso porque isso dá dinheiro, porque isso dá status. Eu lembro que eu ia bem na escola e daí o meu coordenador e as pessoas envolvidas queriam... E eu quase fui para medicina. E daí eu falei, por que eu vou para medicina? E eu acredito muito no propósito também, mas eu não seria uma pessoa que ia conseguir sobreviver com tantos desafios da medicina. Eu admiro muito. Quando as pessoas falam pra mim que bolsa é difícil, vai ser médico. Vai ver gente morrendo. Vai ver sangue de verdade. Daí você muda a tua mentalidade. E também a quantidade de tempo que você estuda pra se formar como médico, né? Exato. Quer dizer, você tem que estudar sempre. Você fica 8 anos na faculdade e depois você fica muito mais tempo ainda, né? E uma das minhas melhores amigas, a Mafê, ela mora em Campo Grande, ela tem filhos gêmeos. E ela é médica. E daí um dia ela falou assim pra mim, Carol, bolsa de valores é muito difícil, não sei o quê, eu não vou aprender isso. Porque eu ficava pegando no pé dela. Principalmente quando você tem filhos, você tem que fazer investimentos. Você tem que, porque vai custar muito caro a educação deles. E se você guardar R$100 por mês, por exemplo, você pode garantir que eles vão ser milionários quando estiverem 18 anos. Eu fiz um vídeo recente que a minha filhada de 9 meses, ela vai fazer 1 ano agora em novembro. Lindinha. Não, ela é fofa. Eu não vou falar que é minha cara pra ninguém ficar chateado aqui. Mas... Sua cara. Mas ela é uma fofa. E assim, ela é minha afilhada. E desde o primeiro mês dela, eu comecei a fazer investimentos pra ela. E eu fiz um vídeo falando que a minha afilhada vai ser milionária antes de muita gente. E daí as pessoas, como assim? Porque ela tem um hábito. Um hábito que eu criei. Um hábito que eu tô passando. E daí é muito importante de reforçar isso. E daí essa minha amiga falou assim, não, você tá louca, a bolsa é muito difícil pra mim. Eu olhei pra cara dela, Cláudia, e falei assim, você é mãe de gêmeos. Pensa. Não tem nada que você não possa fazer. Exato. E você é médica. Então, ou seja, médica, mãe de gêmeos, você tá louca. Não tem nada que você não possa fazer. Então, a primeira coisa é, as pessoas precisam fazer as pazes com elas mesmas, entendendo que elas são capazes de qualquer coisa. E daí, através da educação, a gente pode mudar esse país. É o que eu mais acredito. Então, assim, tanto que fui buscar um desenho animado para colocar de graça em todas as escolas públicas. Porque fez parcerias com várias prefeituras, né? Você teve com o prefeito, enfim, e... Não, todo mundo. Quem estiver acompanhando aí, se na sua cidade não tiver, me chama. Exato. Clube do Theo Torinho, vou deixar aqui, é só mandar um e-mail pra gente, a gente coloca na cidade, é de graça. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas têm capacidade de aprender, mas primeiro a gente precisa destravar isso. E a gente precisa resgatar. E por isso que eu convido todo mundo a ler 2 livros que ajudam. Primeiro, O Poder do Hábito.
Hábitos bons e ruins, eles estão enraizados. Então você acorda todos os dias e você escova o dente ou lava o rosto, você faz uma rotina porque você criou um hábito. Assim como você criou um hábito de procrastinar, você criou um hábito de enrolar, você criou um hábito de colar, você criou um hábito de se auto-sabotar, de ir na academia e roubar no treino. Mas daí isso vai refletir na sua vida profissional e no seu dinheiro. E daí tem um outro ponto que é o acreditar no que você veio para fazer. Qual é a habilidade que você quer desenvolver? Aí Simon Sinek, para mim, é maravilhoso. E o livro chama Comece pelo Porquê. Quando você sabe o porquê você faz o que você faz tão bem feito, você faz com tanta maestria, porque você, de fato, vê não só resultado, mas você vê prazer no que você está fazendo. Então, assim, para qualquer pessoa que queira aprender, ela tem que fazer as pazes com ela primeiro. E daí sim ela vai conseguir se desenvolver em qualquer área que ela quiser. E a gente tem essa visão quando você está falando do mercado financeiro. Quando está falando da Carol Trader ali, né? E eu acho que isso também é importante. Eu acho que essa questão das prefeituras e desse hábito de criar essa cultura de educação financeira, ela é super importante. Né? A minha filha, com 19 anos, que estudou numa escola muito boa em São Paulo, ela mesma falou: mamãe, eu não aprendi nada sobre imposto de renda na escola. Eu não sabia o que era imposto de renda, eu não sabia que a gente tinha que pagar imposto, né? Chegou um tempo que ela me perguntava isso. Tem muito adulto que não sabe que tem que pagar imposto. Então, e ela falou: tem muita empresa que vai buscar investimento que não sabe que precisa pagar imposto. Né? E eu achei interessante que ela falou assim: eu não sei por que vocês falam que a gente tem que fechar imposto de renda. Eu também preciso fechar meu imposto de renda, mamãe. Aí eu tava explicando pra ela, eu tenho colocado uma série de coisas. Ela falou assim: mamãe, mas por que a gente não aprende isso na escola? Básico, né? Então você pensa o seguinte: 2023, a minha filha se formou ano passado, foi para a faculdade esse ano, ela tá aprendendo agora. Infelizmente, o nosso sistema educacional é muito atrasado. E a minha outra filha de 14 anos, que tá no 9º ano, ela adora economizar dinheiro. Eu também já criei esse hábito das duas de investirem há alguns anos, já tenho colocado isso para elas. E aí, com a Paulinha, uma vez eu perguntei: filhota, o que você vai querer fazer? Ela falou: mamãe, eu não sei, mas eu sei que eu vou ser rica. E ela lançou... Maravilhosa! E você sabe que ela lançou um desafio pra mim. Ela falou assim: mamãe, e mais uma, que ela é muito atrevida, né? Ela falou assim: tem mais uma. Eu vou provar pra você que eu vou conseguir ser milionária e não trabalhar o tanto que você trabalha. Eu tenho certeza que ela vai ser eficiente. Porque é isso que precisa acontecer. As gerações precisam ser melhores do que a gente. E eu acho ótimo. Eu falo: filha, mas eu trabalho bastante pra isso também, né? Mas, Clau... Mas você sabe que tá na cabeça dela. É isso que você falou da mente. Ela já tem isso, ó. E além de ter isso na cabeça dela, eu acho que, assim, é impossível hoje uma pessoa não se conectar com tecnologia. E a tecnologia vem para isso, para você trabalhar menos horas. Eu gosto também muito de um livro que chama Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. Vou colocar todos esses livros, as dicas da Carol lá. Tá, eu deveria ganhar a comissão na venda de livro. Mas esse livro, ele é do mercado financeiro, ele conta a crise de 2008. E daí ele tem uma frase que eu acho muito legal, porque a crise aconteceu pelos sistemas quantitativos, pelos robôs, inclusive. E daí você pega e tem uma frase assim, ó: a máquina é melhor do que o homem, mas um homem com uma máquina é melhor do que a máquina. Então, nós criamos as máquinas. E as máquinas foram criadas para otimizar o nosso tempo. Porque a gente gasta energia hoje com o que vale a pena. Para tomar... Por exemplo... Deveríamos, né? Deveríamos. Você vai criar uma estratégia na Bolsa de Valores. Você consegue fazer um backtest. Você consegue ver quanto ela seria assertiva antes de colocá-la em prática. O que te economiza dinheiro e tempo. Você não precisa passar um ano para saber se a estratégia funciona ou não. Você pode pegar os últimos 10 anos da Bolsa, rodar um backtest e saber se aquela estratégia funcionaria e se ela vai funcionar para você. E daí é um ponto bem importante. Essa geração entendeu isso. E essa geração também entendeu que ela não precisa trabalhar tanto. Eu acho que é muito prazeroso escutar isso. E eu tava até brincando com você, que não sei que momento que eu tô virando a rainha dos baixinhos, porque eu sou abordada por pais e mães falando assim: grava um vídeo pra mim, pro meu filho. Eu falei: quantos anos tem seu filho? 11. Eu falei: como assim? E como ele me conhece? Por causa do Shark Tank. E escutar que uma geração de 11, 14, 15, 16 anos
conhece empreendedorismo, assiste o programa. O Shark é um programa de empreendedorismo. Assiste o Shark Tank. É muito legal de entender que eles já entenderam que eles não precisam trabalhar de uma forma não tão inteligente, tão árdua assim. Não precisa trabalhar tantas horas. Eu preciso trabalhar menos horas de uma forma mais inteligente e ganhar mais dinheiro. E o dinheiro não é pecado. Quando ela fala pra você, eu vou ser milionária, isso não é nada de errado nessa frase. Pelo contrário, ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque se ela for e ela vai ser milionária, ela vai gastar dinheiro, ela vai continuar indo na padaria, no restaurante, ela vai contratar gente, ela vai empreender, ela vai pagar melhor a pessoa que trabalha para ela. Então, olha como a economia vai girar, porque as pessoas estão fazendo as pazes com dinheiro. Então, assim, eu fico muito feliz de escutar isso, tudo que você tá falando. E você vai conhecê-la, porque também ela te adora, né? As Vamos duas, mandar um né? vídeo pra ela no final. Mas é pra muito Paulinha. legal de dizer que as pessoas estão se provocando. No aniversário da minha sobrinha, né, de 15 anos, desde o 14 do ano passado e 15 esse ano, eu passei quase uma hora tirando foto e escutando os amiguinhos dela me fazendo pitch, me contando das empresas que eles estão montando, o que eles estão fazendo, etc. Resgatar isso. Porque teve um intervalo, Cláudio, que as pessoas estavam desmotivando as pessoas a empreender e as crianças, principalmente. E eu sou da geração, e eu acho que você também, que a gente montava a horta. Eu tive horta de alface com 8 anos de idade e vendia pra rua inteira. Eu vendia geladinho, vendia tudo. Você negociava, você vendia. Era brincar de trabalhar. Era brincar de trabalhar, né? E Exato. isso criou uma Mas mentalidade já- do quê? Exato. Que trabalho Cria não é mentalidade. tão sofrido, que trabalho traz resultado, que o dinheiro não é pecado. Então, ou seja, essa mentalidade precisa ser resgatada. E eu acho isso ótimo. E nós somos referências direto, né? A minha mais velha também já me pediu para trabalhar, né? Ela tá fazendo biomedicina, mas ela falou: mamãe, eu quero trabalhar porque eu quero ter o meu dinheiro também, enfim, quero fazer algumas coisas. Eu falei que esse ano eu quero que ela estude e o ano que vem, mais estabilizada, eu vou. Eu comecei. Sabe o que eu passei para ela? Eu passei as finanças. Sabe, fluxo de caixa de casa? Eu falei, agora você que vai cuidar um pouco disso, enfim. Mas eu acho interessante. Você sabe que eu gravei um conteúdo sobre educação financeira de pais para filhos? Aham. E a educação financeira, a gente acha que começa mais tarde, né? E começa do 0 aos 7 anos. Acredito também. Acredito. É provado. Do 0 Sim, aos 7 sim. anos, você É a pode primeira- inserir é a sobre primeira dinheiro com uma infância. criança. A primeira infância. E eu acho ótimo. Então eu já tô com uma Já passou o fluxo de caixa para ela? Já passei, já tá conhecendo, enfim. Ela não sabia nem o que era, como é que pagava o boleto, aqueles últimos números do boleto, enfim. Tinha uma série de coisas que ela não sabia, tá aprendendo, enfim. Mas ela também é muito econômica. Ela tá em Campinas, teve um dia que ela foi almoçar no restaurante, ela queria muito conhecer esse restaurante. Restaurante muito chique que abriu em Campinas, ela queria conhecer. E ela foi com a amiga. E depois, no aniversário dela, eu fui, porque eu queria jantar com ela nesse restaurante, né? Eu falei, filha, quais pratos vocês comeram quando você veio com a tua amiga? Não, mamãe, o restaurante é muito caro, nós dividimos um prato. Bonitinha. É isso aí. Então, Tem eu acho amor ao assim, dinheiro. tem amor ao dinheiro. Ela falou, mamãe, eu não vou gastar X valor no jantar, né? Sim. E a gente ia comer muito pouco. Não, exato. E tem essa questão do bom senso, né? É, Porque muitas exato. vezes as pessoas elas acabam gastando dinheiro que elas nem precisam. Pois é. E a Fernanda, ela tem bastante disso. Ela dá muito valor ao dinheiro, né? Eu sempre coloquei para ela, e um ponto também, que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E para mim foi um aprendizado. Eu trabalhei por necessidade. Mas eu aprendi muito. Eu não tenho problema em relação a isso. Mas eu sempre coloquei para ela, filha, a mamãe começou a trabalhar muito cedo, né? E qual é o problema de você também, enfim. Então, mas quando a gente tá falando dessa geração, e você falou, geração dos baixinhos, que te adora, é referência, eu acho, Carol, já te conheci, né? Quando eu fui fazer parte lá do Puleites, lá da Bossa Nova, você já era uma das investidoras ali, pra gente foi muito bacana. Ter você como investidora, como mentora e tudo mais. Participamos recentemente de uma rodada de mentorias, e eu acho que super válida, né? As experiências e os momentos, e principalmente tudo que a gente passa. Mas mais do que isso, eu acho que o que você está colocando nesse mercado pra gente é uma nova geração. Você é de uma nova geração. Uma nova geração, Carol, que se dedica muito para esse mercado. Quando a gente está falando de ecossistema, e não só de investidores e startups, ou só de startups, mas no empreendedorismo mesmo. Sim. Então você é uma nova geração, você é a cara dessa geração.
E o que você está trazendo e transformando, e você sabe disso pelos feedbacks que você recebe, eu também vejo muito isso, as pessoas gostam disso, é a forma com que você agrega nesse ecossistema. É a forma com que você lidar. Essa tua leveza, essa tua alegria, essa tua vontade de ajudar, de compartilhar e tudo mais, você é muito generosa, você sabe disso, né? Eu acho que no final do dia, eu sou uma pessoa que entendeu que a gente veio para somar, para, né, dividir, para compartilhar e tudo mais. Fico muito feliz de escutar todas essas palavras, de verdade, muito obrigada. E é interessante de dizer, Cláudia, porque muitas vezes eu escuto isso, ou escuto assim, você é uma pessoa humilde. Gente, isso deveria ser item de série, assim, vem na fábrica já. O normal. Eu quando concordo. você fala, e assim, não é mais o normal. Virou a exceção. Virou a exceção a preocupação ruim, né? com o ser humano, virou a exceção essa questão de querer acolher e de querer ajudar sem interesse. Nenhum interesse. Então, ou seja, óbvio que, vamos reforçar aqui, que todo mundo tem interesse em alguma coisa. Você é amigo de alguém porque essa pessoa é legal. Você não é amigo de gente chata. Então, ou seja, é até engraçado quando eu falo isso na minha rede social. Fala assim, eu quero ser sua amiga de infância. Eu respondo, você é legal? Porque eu não sou obrigada a ser amiga de gente chata. Não sou. Não. Você tem que escolher quem vai estar do seu lado, né? Eu não sou obrigada. Então, ou seja, todo mundo tem algum tipo de interesse. É uma troca. Claro. Você tem que ser uma pessoa interessante, você tem que entender isso. Agora, sem o interesse financeiro, profissional e etc. Eu tô aqui pra vender alguma coisa. Cara, eu vou me distanciando de pessoas desse perfil. E daí eu acho que as pessoas vão percebendo isso e que foi a tua leitura hoje. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que, putz, se eu puder te ajudar de alguma forma, eu vou te conectar com alguma coisa. Pô, eu vou te falar alguma coisa que eu senti ou que eu pensei, que é o que acontece ali no Pool Ladies. Disparado, o Pool Ladies é o melhor pool da Bossa. Eu também acho. Não, eles já assumiram. Eles já confessaram. Tem o Pool 3 também, que é muito bom, viu? Mas o Pool Ladies... Mas o acolhimento da mulher... Sim. E daí eu acho que eu vou reforçar uma característica. Homens e mulheres, não é só questão, assim... Do gênero, né? Que a gente acaba falando isso e daí parece que a gente tá disputando. Pelo contrário, eu sempre trabalhei com homens a minha vida inteira e vou falar que é maravilhoso. Sim. Então não tem o eu que também. falar. Eu trabalho com homens, gosto dessa diversidade no trabalho, achei importante também. Maravilhoso. Agora, tem uma característica que é diferente. A mulher, ela tem a empatia, ela tem o acolhimento. Ela naturalmente é mãe, ela é amiga, ela é psicóloga. Então a mulher já tem essa característica. E quando a gente investe, a gente tem esse perfil de falar, essa empresa é minha sócia, peraí, eu vou cuidar dela, eu vou falar dela, é um filho. Vou proteger. Tanto que quando me perguntam assim, das suas investidas no Shark, qual você gosta mais? Gente, é igual você perguntar me perguntaram. Se eu perguntar pra você qual filha você gosta mais, não existe As isso. duas. Se eu tivesse 3, eu ia gostar das 3. Não existe isso. Filho, filha, é isso. Investimento é isso. A gente gosta de todo mundo. Óbvio, a gente se dedica conforme demanda. Sim, são perfis diferentes. Mas... Agora, gostar, acolher, isso é uma característica feminina que ninguém vai tirar. E o Pool Ladies, ele é especial por isso. Eu já elogiei muitas vezes o Pool Ladies aqui, já trouxe algumas founders aqui pra gente conversar, já gravei com algumas. E quando o João me convidou pro Pool Ladies, eu falei assim, João, eu só entro com uma condição, uma única condição. Se eu puder conhecer e mentorar todas. É isso. Né? Aí ele olhou e falou assim, Cláudia, mas... Eu falei assim, posso? Por quê? Por 2 motivos. Não, e nasceu com esse formato. Porque quando eu falei pra ele que a gente fundou o Ladies, era isso. Eu falei assim, olha, se a gente não puder ter contato com elas, não faz sentido. Por alguns motivos. Primeiro, porque é importante a gente conhecer, são startups de mulheres, e que nós temos exatamente o que você falou, essa empatia, nós temos o conhecimento e nós vamos ajudá-las, né? E você sabe disso, você sabe que poucas têm essa referência em homens, ou tem essa, né? Muitas vezes as startups de mulheres não vão ser prioridades, ou não vão estar ali como tese ou alguma coisa assim para alguns investidores. A gente sabe disso, que eu conheço muito. Então, quer dizer, se a gente está ali como investidora no Pool Ladies, está o nosso dinheiro ali. E mulheres fantásticas, podemos citar aqui, já tivemos inclusive uma exit da Medei, né, que a Fernanda gravou aqui, contou toda a história dela, achei maravilhoso, mas assim, a questão delas, da gente poder ajudar, da gente alavancar e ter cases fantásticos. Sim. Então, e a gente conversou disso recentemente, nós estamos com outra ali que está negociando M&A, né?
E realmente é isso. E são todas maravilhosas. E eu acho que essa valorização e esse apoio e essas meninas se sentirem acolhidas, mais do que isso, saber que podem contar com a gente. E eu acho que isso é um diferencial muito grande ali, né? Tem muitas que sonham vir pro leite. Você sabe disso, né? É verdade. É verdade. Tem muitas que querem. Mas aí que tá, é óbvio, tem a tese, né, da Bossa, que é o perfil até de investimento que a gente faz ali, mas que querem ser mentorados. E é engraçado que depois que eu montei a aceleradora, esse SC, e montei o prédio e toda essa loucura pós-Shark, eu recebo diariamente pessoas que querem se conectar porque elas entenderam e que querem me dar participação. Não quero do seu dinheiro, só quero ser mentorado por você e etc. Só que daí entra um outro ponto. Não dá pra mentorar todo mundo. Não dá. E não dá pra você entrar em coisas que você não acredite ou que não combine com você. Exato. Por exemplo, eu não como açúcar. Aí me ofereceram uma linha de franquias que era totalmente assim com açúcar, não sei o que, algodão doce. Falei, gente, não tem nada a ver comigo, porque eu não posso ser nem a garota propaganda. Não é que eu não acho um bom negócio, mas é que eu não vou conseguir nem ser uma consumidora. E quando você não é consumidor, é difícil de você dar um feedback. Você pode dar um feedback sobre negócios, mas quando você acredita no produto, é diferente. Quando falam assim pra mim, você é uma ótima vendedora. Eu não sou ótima vendedora, eu só consigo vender o que eu acredito. Aquele negócio de vender circo pegando fogo não é comigo. Carol, eu acho que você tá ótima, você tem agregado muito. Como eu te falei, eu acho que você é a cara dessa nova geração no nosso ecossistema. E maravilhosa, uma mulher que agrega muito e tem essa característica, e eu acho que daqui para frente muitas surpresas e muitas coisas boas, né? E quando a gente está falando de empreendedores, seja de startups ou de empresas, enfim, de uma forma geral, tem a questão do não, que muitos recebem, né? Até tem alguns que falam assim, não, eu já tenho não, vou atrás do sim. Não, se você nem foi, você não tem nenhum não, né? Então, é verdade. Eu queria saber o seguinte, você já teve nãos na sua vida? Teve algum não que foi importante pra você? Ainda bem que eu tive aquele não. Nossa, eu tive muitos, mas muitos nãos. E quem me ensinou a tomar não foi meu pai. Eu chegava perto do meu pai e eu falava assim, pai, não sei o quê. Não. Falei, mas eu nem falei. Aí ele falou, primeiro é um não. Coisa de pai. Agora você vai ganhar um sim ou não. Então, ou seja, você tem que argumentar, você que tem que correr atrás. E eu aprendi a tomar não. E daí, eu acho que é legal de falar isso. Quando eu tinha 17 anos e a gente decidiu montar esse modelo de educação para a Bolsa de Valores, a gente apresentou para o dono do escritório, na época lá em Campinas. Ele tinha 60 e poucos anos, eu tinha 17, meu irmão 19, e a gente queria mudar o gerente do escritório que tinha 40 e poucos anos. Aí o dono do escritório, a gente fez um famoso plano de negócios, um business plan, porque todo mundo que faz faculdade de ADM quer fazer um business plan. Já tem um business plan ali. Aí a gente foi lá apresentar e ele falou assim, claro que não. Murchou. Vai aprender mais um pouquinho, vai estudar, não sei o quê. Passou uma semana, a gente montou em Sorocaba. A gente falou, olha, a gente não precisa, não sei o quê, a gente só precisa da sua bandeira, o risco é nosso, não sei o quê. Loucura total. Mas aquilo fez com que a gente quisesse provar que o nosso projeto ia dar certo. E várias vezes que eu tomei o não, a gente pivotou pra isso. E é muito legal de dizer, porque às vezes eu vejo alguns programas ou algumas pessoas gravando lá, falando assim, tá vendo? Essa pessoa tomou um monte de não no Shark e agora ela deu certo. Os Sharks não souberam avaliar. Eu arrisco dizer que a maior parte das pessoas que tomam não são pessoas que pivotam, levam aquele não pra dentro, ressignificam o seu negócio, pivotam o seu negócio e por isso elas tiveram sim. Depois. Então você pega até depois provar, né? Tem um caso bem famoso, que é o caso da Ring, que é americano, que o cara volta como Shark. O cara vendeu a empresa dele pra Amazon. Ele voltou como bilionário, como Shark. E daí todo mundo fala assim, tá vendo? Um monte de Shark deu não, não sei o quê. Os Sharks erraram. Não, os Sharks não erraram, porque naquele momento pode ser que não tivesse dado match. E tem um outro ponto importante. Às vezes não é só que o negócio não faz sentido, mas a pessoa não conecta. Cláudia, nós somos seres humanos. Nós vamos ter conexão. Como que você vai casar? Que é isso que é uma sociedade. Como que você vai casar com uma pessoa que você não gosta? Como que você vai conviver com uma pessoa que é arrogante? Às vezes, aquela pessoa tomou não, mas ela sozinha, ela brilha. Do não. Ela sozinha, ela até entendeu que ela precisa ser mais humilde, não sei o que, ela consegue pivotar e ela consegue liderar o negócio dela. Mas não cabia
um sócio, uma pessoa para discutir, para debater. Então, assim, o não, ele tem que ser exercitado. Eu acho que essa lição do meu pai deveria ser aplicada dentro da vida de todo mundo. Primeiro, assim, ó, chegou não. É não. Você tem que ser duro. Ali no Shark eu tive que aprender a ser dura, né? Porque eu falava, mas coitada, a pessoa, vou fazer essa. Vou falar pra ela. Não, e a frase é pesada, né? É tô fora. Tipo assim, por esse motivo, tô fora. Tipo assim. Fica arrasada, né? Não, e se for ver no americano, que a tradução é no pé da letra. I'm out. Não é tão agressivo como tô fora. Tô fora é muito agressivo, não é? Tô fora. Porque fora. E ainda vem aquela musiquinha, né? Aquele Nossa, suspense, mata a gente. Então, e daí, mata. Eu nunca tinha tido isso. Até pra demitir eu era péssima. Então, ou seja, é uma sensação que você tem que passar aquela mensagem. Mas ela é importante. Ela é importante. E eu tenho certeza que esses nãos, eles criaram novos sims. E eles criaram novas empresas. Então, assim, na minha vida, todas as vezes que eu quebrei a cabeça, que eu, assim, fui chorar, que eu, tipo, realmente falei, caraca, pra onde eu tô indo? Pivotou o meu negócio, criou uma nova história e trouxe aonde eu estou hoje. Olha, então, ou seja, eu não acredito. É literalmente, no pain, no gain. História. No pain, no gain. Jornada. Não existe ganho, não existe o sucesso se não tiver sofrimento. Então, sim, você tem que ralar. Você tem que tomar não. As pessoas têm que ser duras com você. Você pode ser a pessoa que nasceu no berço de ouro, mas você tem que ir atrás de um balcão. Você tem que tomar não de cliente. Por muito tempo eu trabalhei em loja de shopping com a minha mãe. E não tem nada que ensina mais do que um balcão. Porque o cliente fala assim, ó, você desmonta a loja e fala assim, eu vou pensar, você quer morrer. Porque você desmontou a loja inteira e ele acabou de falar que ele vai pensar e ele não vai voltar, porque se vou pensar, ele não vai voltar. Ou senão eu volto depois. Não vai. E a mesma coisa no Shark. Às vezes eu faço todo um cálculo e eu tomei não. Eu não estava acostumada a tomar não, porque na bolsa ninguém me dá não. Eu compro e vendo o que eu quiser. Você agora toma a sua decisão ali, né? Agora pensa o seguinte, a pessoa foi até lá, ela não me conhecia, e daí ela pegou, eu fiz uma proposta que, na minha opinião, foi boa, e daí ela falou assim, não, mas eu prefiro o João. Eu morro nessa hora. Exato. Eu tô quase desmaiando naquela hora. Porque você, né, também. Então eu continuo tomando não. Ali, infelizmente, né? Eu tomo muito não. E eu acho que a gente vai mudando. Mas daí a gente aprende a só fazer proposta quando a gente acha que vai tomar um sim. A gente começa a ficar melhor. Mas você também tá fazendo a tua linguagem corporal. Tô. Então eu tenho certeza que você vai falar, não, ele ali também tá com tendência mais pro João, mais mas ali. Você já começa. Porque eu sou emocionada. Não, mas eu tenho certeza que você, na tua cabeça, você já tá lá na frente, viu, Carol? Sim, com essas mas coisas. tô aprendendo. Porque também são 2 semanas de programa. Chega um ponto que a gente tá esgotado também. Então a leitura corporal, o raciocínio não tá funcionando tanto na velocidade. Imagina você escutar 6 a 7 pitches por dia, chegar lá, e daí nós, mulheres, chegamos mais cedo, a gente tem maquiagem, tem cabelo. Puta, é bem trabalhoso. Carol, amei gravar com você. Estourei todo o seu tempo. Programa. Não, imagina, ficaria aqui o dia. Na verdade, acho que a gente tem que criar um programa juntas com outras mulheres pra gente falar sobre tudo isso mais um pouco. Bora lá. E fazer, tipo, umas mentorias, criar alguma coisa, Carol. Mas, assim, reforçando, essa tua trajetória é linda. Ver você como mulher brilhando. E isso faz um bem danado pra gente, uma referência. Mais do que isso, ter a sua simpatia aí. Shark tem que arrasa mesmo, seja rainha. Aceita esse título, rainha de tudo. Muito bom. Delícia te ter aqui, viu? Muito obrigada. E se quiser deixar mais algumas dicas aí, porque hoje você foi sensacional e com muitas dicas de livros e tudo mais, mas se você quiser, fique à vontade aí. Bom, Clau, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, porque também dedicar uma agenda sua para entrevistar pessoas, para compartilhar conhecimento, a gente tem que reforçar isso. E até vou aqui convidar todo mundo a compartilhar. Se você achou que foi válido para você, compartilha com outras pessoas. Claro. Porque através da educação a gente muda o nosso país. Então, acho que a primeira coisa que eu queria deixar de mensagem é que a gente precisa falar sobre educação, e educação não é obrigação da escola. Todos nós somos educadores. Então, através do podcast aqui hoje, a gente educou muita gente. Dentro da sua casa, você está educando a sua família. Dentro da sua roda de amigos, você está educando os seus amigos. Então, nós somos educadores. Vamos assumir esse papel, porque rapidamente a gente muda o nosso país. E eu vou deixar 2 recados que eu adoro. O primeiro, tem um propósito, mas não abandone o caixa. Não adianta você não cuidar dos seus números. Você não vai conseguir ter sucesso.
E segundo, e o mais importante é, lembre todos os dias que seu maior presente chama vida. Então, no final do dia, seja feliz e faça as pazes com o que você realmente gosta. Muito obrigada. Tá vendo? Maravilhosa, né? Obrigada a você. Obrigada.